sonho é ver Jesus, tocar o seu rosto, beijar suas mãos, reencontrar os que perdi, ser completo, ser feliz, Jesus, volta pra mim, Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar, preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, onde é o meu lugar. Meu sonho é estar com Jesus todos os dias e me banhar em tua glória eternamente. Estou aqui a esperar. Não demores a voltar, Jesus. Volta pra mim, Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar, preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, Jesus. Volta pra mim, Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar, preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, onde é o meu lugar. Thank you.
Agora eu acho que vai mais para o Estão estando? Estão ouvindo bem? Vamos ver os comentários aí, vamos ouvir os comentários. Irmãos, vocês podem deixar nos comentários também seus pedidos, seus agradecimentos, a gente vai dar orando hoje com vocês, tá? Já temos alguns comentários aqui, de boa noite, da Vanessa. Boa noite, Vanessa. O celular vai aguentar, Vanessa. Vai aguentar. A Patrícia Montinho, a Rose Paixão, a Celina Lucia, dando boa noite também. Olha o comentário aqui da Patrícia. Que privilégio de podermos agradecer ao nosso Deus pelas bênçãos recebidas, é verdade. O áudio não está nítido, deve ser por causa da máscara. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? O pastor está me ajudando do outro lado, está comigo. Som, agora vocês estão me ouvindo? Melhorou? Acho que tem que ligar de volta ali, mas foi ligado, né? Melhorou o som? Melhorou? Bom, agora eu acho que tá saindo legal o som, né? A Vanessa também aqui dá uma boa noite, agradece a Deus por mais um dia e pelas bênçãos e cuidados. Ah, agora sim, viu, Patrícia? Muito obrigado aí, pessoal. É isso que a gente precisa de vocês, irmãos, tá? Que vocês nos deem um retorno, tá bom? Como a Patrícia fez aqui, avisou do áudio, porque muitas vezes a gente não tem muita noção aqui, tá? Nosso equipamento ainda está crescendo, a gente está ainda adquirindo muita coisa. Agora a gente vai cantar a música Seja o Centro, dos Adoradores 4. Enquanto isso, vão colocando seus pedidos, seus agradecimentos aqui nos comentários, ok? Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. A guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê.
nos guarda e operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Vem nós, venha a nós, seu reino. Vem nós, venha a nós, sua glória a Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Vem em nós, venha a nós, seu reino. Vem em nós, venha a nós, sua glória a Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Voltamos então para ler os comentários e os pedidos de agradecimento dos irmãos. A Agatha está me ajudando aqui a pegar o comentário da onde a gente parou. Aê! A Vanessa Pereira, meu pedido especial pelo pai da minha amiga, Vanessa também, que está internado. Ele fez uma cirurgia e, além disso, está com Covid. A Kátia Fernandes agradece as bênçãos de Deus e pede pela família, pelo distrito de Santa Cecília. A Vanessa pede pelo sogro dela, que está na UTI com Covid. Na verdade, muitos familiares dela estão com Covid. Pelo meu tio Wilson, acho que é, né? Que cada dia está mais fraquinho. Mas confiamos na graça e confiança em Deus. Júlia Helena Lobato Rodrigues. Quero pedir pela família e agradecer pelo dia de hoje. Amém. A Ângela Bulim sauda os irmãos com boa noite. A Vanessa glorifica a Deus. A Patrícia dá boa noite para o irmão Enar. É isso? Vamos lá, os pedidos e agradecimentos. A Patrícia Motim pede por todos os líderes do nosso distrito e pela nossa família pastoral. O pastor Milton, Adriana, Nicole, Martin e a vovó. A Ângela Bolinha agradece a Deus pelas vitórias e bênçãos recebidas e pede para ele nos livrar de todo mal. Ângela Bolinha pede oração pela Cristina, que Deus restaure a saúde dela. Ok. A Vanessa está corrigindo aqui, é o sogro da amiga dela, que também se chama Vanessa. E ela ainda ressaltou, o sogro dela está ótimo. Amém, Vanessa. Mas vamos orar por ele também, então. E a Sinira, ela apenas quer agradecer por tudo. Neste momento, então, a câmera ela vai trocar, ela vai ir lá para o pastor,
e o pastor vai fazer a oração para nós. Olha aqui o Beto, ó. No finalzinho, Beto. Peço oração pelo meu pai, o irmão Enar, que está com muita dor na perna dele. Estaremos orando então pelo nosso irmão Enar aí, o pai do Beto. Pastor, tudo certo aí? Neste momento, então, a câmera vai virar. E o pastor assume daqui, então. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, na proteção, na presença de Deus nessa noite. E estava aqui ouvindo os pedidos. Como é bom falar com Deus, como é bom entregar aquilo que está preocupando a gente e entregar para Ele, confiar nele, saber que Ele vai fazer o melhor por cada um de nós. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos fazer essa oração juntos, então? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Uma noite que vai servir para muitos de descanso, de refrigério da alma, ficar com a família, comer alguma coisa gostosa, também descansar de um dia intenso de trabalho. Para outros, Senhor, quem sabe estão começando alguma atividade em casa ainda que tem que fazer. Mas, Senhor, existe muita coisa que no nosso coração nos preocupa, principalmente os nossos queridos amigos, familiares, pessoas que estão doentes com Covid, pessoas que estão preocupadas com a vida espiritual, pessoas que não sabem o que fazer, não sabem o que vão comer amanhã. E Tu sabes, Senhor, que existe muito sofrimento nesse mundo. Mas eu sei, Senhor, que o Teu poder é muito maior, que o Senhor tem capacidade para solucionar tudo, que o Senhor tem capacidade para realizar milagres na vida de cada um desses que pediram coisas e que pediram por pessoas. Então, Pai, por favor, atende a prece desses Teus filhos. Vai no lar deles agora. Que o Teu Santo Espírito acalme o coração. Que dê também sabedoria, paciência, perseverança. E eu entrego essa noite, Senhor, para que também o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Nossa. Nesse momento, a igreja de Santa Cecília está te desafiando a tirar uma selfie. Neste momento, você vai tirar uma selfie junto com a tua família, junto com quem está contigo, e vai mandar para o Kleber, tá? Ou melhor, em vez de mandar para o Kleber, manda no grupo da sua igreja, tá? Manda no grupo da sua igreja. Tira foto, neste exato momento, uma selfie com quem está contigo e assistindo o culto, né? É óbvio. Assistindo o culto e manda no grupo da tua igreja, ok? Neste momento, tira a selfie com quem você está assistindo o culto e manda no grupo da sua igreja. Esse é o desafio da igreja de Santa Cecília. Vai ser um momento recorrente nos cultos, ok? Pega a sua Bíblia. Pega a minha Bíblia aqui, que eu peguei emprestado. Pega a sua emprestada aí também. Mas nessa noite eu queria falar com vocês a respeito de algo bem simples, mas algo também, às vezes, muito complicado de entender. E nada mais são do que paradoxos. Paradoxo é aquilo que é e não é. Vou explicar para vocês. É fácil da gente entender quem é Deus? Nós vamos falar um pouquinho sobre Deus hoje. Se eu perguntasse para você, quem é Deus para você, o que você responderia? Você poderia dizer assim, olha, Deus é amor. E muita gente responde assim, né? Deus é amor. E o verso para essa passagem bíblica, bem conhecida para nós, é João, né? O Evangelho de João, que diz o seguinte, 1 João 4,8 diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece Deus. E Deus é amor. Tá bom, Deus é amor, mas se você pudesse falar para mim mais algumas características desse Deus, o que você falaria? Bom, eu quero falar hoje sobre os atributos de Deus. Alguns atributos de Deus que
vão além das nossas expectativas. São difíceis da gente entender. Por exemplo, Deus, ele é onisciente. Você sabe dizer o que é isso? Onisciente. Deus, ele não tem conhecimento. Ele é o conhecimento. É estranho isso. Outra coisa, Deus, ele é onipresente. Significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Como é que pode? Como é que pode, através do Espírito Santo, hoje ele estar aqui e estar na sua casa? Esse é o nosso Deus. Deus é amor, mas que tipo de amor que é o de Deus? Deus tem sabedoria, e eu trouxe aqui alguns versos para a gente meditar sobre isso, tá? Esses versos falam o seguinte. Daniel 2:20 diz o seguinte: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Segundo verso bíblico, 1 Coríntios 1, 23 a 25, diz assim: nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Agora olha o restante do texto. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Olha que texto importante e um texto que deixa a gente um pouco confuso. Então quer dizer que Deus ele pode em algum momento ficar louco? O apóstolo Paulo ele está deixando claro algumas coisas. Ele está dizendo o seguinte: olha, você é limitado. E Deus é muito maior do que isso. E o grande erro do ser humano, irmãos, irmãs e amigos, é a gente se colocar ou se comparar. A comparação não é algo que é de Deus. Você já se comparou com alguém? Eu frequentemente me comparo. Esses dias eu estava querendo começar a fazer um tipo de exercício físico, né, para ficar mais saudável, né, vamos dizer assim. E aí eu fui pesquisar algumas coisas. E aí eu comecei a olhar a academia. Vi academias legais para fazer. E eu fui olhando as pessoas que faziam aquele esporte. E eu olhei para uma pessoa e disse assim: eu quero ficar exatamente igual àquela pessoa. Ou muito parecido. E aí eu caí na inteligência, né, de perguntar para essa pessoa o que essa pessoa tinha feito. Aí o camarada me contou o seguinte: que já fazia mais ou menos 5 anos que todos os dias ele não faltava um dia na academia e no esporte que ele praticava. E eu fiquei pensando assim: poxa, ele faz sábado também, né? Então, eu não devo fazer isso porque eu vou transgredir o sábado, mas sábado de noite eu poderia ir. Só que eu fui indo e fazendo várias comparações e vendo que é uma outra pessoa. É completamente diferente uma da outra. E por mais que eu fizesse o melhor que eu pudesse, possivelmente eu nunca ficaria igual àquela pessoa. Aí agora que vem a coisa mais esquisita. Levítico 19, versículo 1 diz assim: fala a todos os filhos de Israel e diz a eles que eu sou santo e eu também quero que eles sejam santos. Deus está dizendo o seguinte: eu quero que vocês sejam iguais a mim. Quando as pessoas leem um texto desse, normalmente elas começam a pensar o seguinte: então, peraí, Deus ele não transgride o caráter dele, então ele não quebra os mandamentos, então eu não posso quebrar os mandamentos. Então tem que ser uma pessoa perfeita nos mandamentos. Está vendo como a comparação já foge? Não tem como a gente ser perfeito nos mandamentos. Estou falando aqui para irmãos evangélicos, estou falando para os adventistas. Se você tentar fazer isso algum dia, ou você vai sair da igreja ou você vai tirar alguém da igreja. Porque a gente vira perfeccionista, legalista, pessoas difíceis de lidar. Agora, eu tenho que fazer o meu melhor para guardar os mandamentos, mas não vou conseguir porque é o caráter de Deus e Deus é perfeito. Estou falando aqui uma série de coisas para você entender a mensagem, tá bom? Tem muita gente que pensa também o seguinte: Jesus vai voltar, vai me tirar do pecado, vai tirar a minha natureza pecaminosa, eu não vou mais mentir, não vou mais roubar, eu não vou mais fazer nada de errado. Então lá no céu eu serei perfeito. Sabe qual que é o problema? Nós nunca seremos perfeitos. Sabe por quê? Porque o meu parâmetro, vou pegar aqui um exemplo que a gente gosta bastante, tá bom? Se eu coloco aqui o pastor Luiz Gonçalves do meu lado e digo eu quero ser o pastor Luiz Gonçalves, estou fazendo um comparativo para você entender. E aí eu começo a observar o pastor e começo a olhar o que ele está fazendo. Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir. Agora imagina isso, eu em relação a Deus. Por que eu estou colocando Deus nisso? Porque o parâmetro que Deus colocou foi Ele mesmo. Diz a todas as pessoas da congregação para serem iguais a mim.
Que coisa, né? Um ser perfeito, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, que sabe tudo, o passado, o presente e o futuro. Ele diz: sejam iguais a mim. Que estranho, né? Que forte isso. Simples, mas muito forte. Outros textos que a gente também pode ler a respeito da sabedoria. Eu estou querendo mostrar para você o que a Bíblia fala sobre Deus. Olha só. Jó 12, verso 13 diz assim: Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. Você tem conselhos bons para dar para alguém? A gente dá um conselho, né? E não dá muito certo. Agora, Deus tem poder e sabedoria para fazer isso. Mas vou voltar para aquele texto. Levítico 19, verso 1 diz assim: fala a todos para que eles sejam iguais a mim. Sobre o que Deus então está falando? Deus está falando sobre o melhor que Ele tem para oferecer para a humanidade. É seu amor. Ele está falando para os seus filhos para fazerem o que Ele disse lá para Adão e Eva no início. Lembra quando Ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Tem muita gente que lê aquele texto e diz assim: olha, então quer dizer que se eu tenho orelha, Deus tem orelha. Quer dizer que se eu tenho boca, Deus tem boca. Eu não estou dizendo que Deus não tem boca, tá bom? Porque Ele fala, Ele ouve. Mas significa que é dessa matéria? Não sei. A Bíblia não fala sobre isso. Mas nós somos a imagem e semelhança, quer dizer, já fomos a imagem e semelhança de Deus no seu amor. E como que é isso na prática, pastor? É bem simples. Amar como Deus ama. Cuidar das coisas como Ele cuida. Quando Ele entregou o Éden para Adão, Ele disse assim: Adão, está aqui todas as coisas para te cuidar, para te fazer, mas eu vou te pedir uma coisa, tá? Cuida, porque é teu. O que Adão fez? Adão entregou isso. Entregou. Vou ler mais alguns versos aqui para você entender um pouquinho sobre quem é Deus. Pode ser? Olha só. Romanos 11:33 diz assim: ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Você consegue entender que se a gente começar a comparar nós com Deus, nunca vai dar certo? Tu consegue entender que quando nós chegarmos no céu, nós vamos recuperar a natureza perdida por Adão, mas a natureza divina nós nunca vamos ter? Então, ou seja, nós nunca vamos ser perfeitos, porque o único que é perfeito é Deus. Mas nós vamos conseguir recuperar uma coisa: a forma certa de amar. Hoje eu estava passando na rua, de carro, fazendo algumas coisas, e fui lá pegar minha carteira definitiva de habilitação. Muito feliz. E aí, na volta, eu fui de carro, voltei de carro, né? Na volta, aqui em Viamão, Alvorada, tem muito isso. Um semáforo aberto, aliás, um fechado, e a direita segue livre. Você já deve ter pego algo assim aqui, né? Só que quando eu percebi que tinha duas mulheres atravessando a rua, eu imediatamente pensei: se eu não diminuir, eu vou acabar batendo nelas. E aí, então eu diminuí, quase parei o carro e percebi que estava fechado para elas e aberto para mim seguir. Então elas não foram, mas as pessoas que estavam atrás de mim estavam muito brabas, porque eu tinha dado aquela parada. Então as pessoas passaram voando por mim, xingando, e eu juntei as duas mãos e fiz assim: me desculpa, me desculpa, me desculpa. E a pessoa passou me xingando assim, furiosa. Só que o trânsito é interessante, a gente se encontra de novo logo ali na frente. E eu parei meu carro do lado dele. E eu olhei para ele e disse: meu amigo, eu estava te pedindo desculpa. Ele: tu me desculpa, porque fiquei muito estressado com isso aí. Mas eu não estou bem. Mas me desculpa. Não, eu te desculpo. Já aconteceu isso com você alguma vez? Qual que foi a tua atitude? É complicado, né? Trânsito, futebol, nos relacionamentos na igreja, nos relacionamentos em casa. Às vezes nós somos ásperos com as palavras. Às vezes a gente pensa só na gente mesmo. E como ser igual a Deus
pensando só na gente mesmo. Porque ele pensou em toda a humanidade. E quando ele entregou o seu filho, e ele viu o seu filho dentro do túmulo, ele ficou muito triste. Porque ele entregou o que ele tinha de melhor, que era o seu amor. Essa mensagem de hoje, irmãos, não é uma mensagem longa, mas é uma mensagem simples. Você não está na igreja para obedecer mandamentos. Obedecer os mandamentos de Deus é nossa obrigação / dever. Isso é o mínimo. Isso é o básico. A gente não aceitou Jesus como nosso Salvador para ficar assistindo culto pela live ou para vir à igreja. Não é isso somente. Isso é o básico. Agora, a nossa vitória está quando a gente ama como Deus ama. É quando eu tenho a capacidade de ser humilde e dizer, me perdoa porque eu errei. É quando eu tenho a capacidade de dizer, por favor, deixa eu te ajudar. Se a pessoa não quiser, tu ainda assim vai te oferecer, tu ainda assim vai ficar de boa. Porque Deus não obriga as pessoas a amá-lo. Não é assim? Deus, ele vem, oferece, se joga o seu filho, joga todo o reino dele fora. Porque foi isso que ele fez, ele abandonou tudo que ele tinha para vir atrás de você e de mim. Mas quando a gente olha para as coisas de Deus e compara com a gente mesmo, nós nunca vamos conseguir. Não queremos conseguir. Bom, para finalizar essa mensagem de hoje, eu quero te fazer um desafio. Eu não sei como que foi o teu dia, ou tua semana, ou como está sendo o teu mês. Mas eu quero que você te desafiar mesmo, tá? E eu estou pegando esse desafio para mim também. Olha para as pessoas que estão ao teu redor, aos teus relacionamentos, tua esposa, teus filhos, tua mãe, teu pai, o pastor da igreja, os anciãos da igreja, os irmãos da igreja, o teu colega de trabalho, de escola. Olha para essas pessoas e veja se tu tem algo a melhorar no teu relacionamento com elas. Porque quando você melhorar o teu relacionamento com elas, quando você for uma pessoa que aceita mais o outro, você vai estar amando como Deus ama. Porque no reino de Deus, mais importante é o outro do que você mesmo. No reino de Deus, mais importa as pessoas perdidas do que aquelas que já estão. Tem várias histórias na Bíblia. A que está é muito importante, mas aquela que se perdeu, aquela que não está certa, ela é muito importante. E o meu desafio para você essa noite é isso, gente. Ame mais. Ame conforme Deus te ama. Você já parou para pensar quantas vezes Deus já te perdoou de algum pecado? E aí você olha para um irmão, você pode olhar para sua esposa, você pode olhar para algum familiar seu que você não fala há 15 anos, ou 10 ou 5. Não é lá se fazer de cachorrinho para a pessoa, mas é amar a pessoa, ajudá-la, se preocupar. Se ela é braba contigo, não gosta de você, ame-a, não ficando perto. Não brigue, não discuta. Você sabe que eu estou falando algo que eu vivi muito desses 2 anos para cá. Eu tenho olhado para as pessoas e tenho olhado para elas e pensado assim, o que essa pessoa precisa de mim? O que essa igreja precisa de mim? O que a minha esposa precisa? Não é o que eu quero que ela faça, mas o que ela precisa de mim. Então eu tenho que olhar para a pessoa e tenho que perguntar, e aí, como é que tu tá? Ah, eu não estou bem, mas o que tu quer que eu faça? Não quero que tu faça nada, só quero que tu fique e me ouça. Então fique e ouça. Mas ame mais como Deus te ama. Não caia na tentação de ser acusador. Não caia na tentação de julgar. Ame mais. Então alguém pode estar ouvindo esse sermão e dizendo assim, então o pastor está dizendo que é só amar e deu. Não. Eu já falei para você, obedecer os mandamentos de Deus é o mínimo. Obedecer a Deus é o mínimo. O mínimo para quem ama Deus. Agora, amar o próximo é quando a gente pratica o que Deus deixou para nós. Esse é o melhor de Deus para você. É o amor que Ele tem para te oferecer. E agora você oferece para outras pessoas. Eu quero fazer uma oração para encerrar essa mensagem de hoje. Mas quero te fazer esse desafio. Ame conforme Deus te ama. Aceite mais.
Vamos orar ou vamos cantar? Cantar. Então tá. Nós vamos cantar um hino juntos então, e no final a gente vai ter essa oração. Eu te amo, ó Deus, eu te exalto, pois ao meu lado sei que estás. Misericórdia, amor e bondade, sinto em ti, e esta é a razão do meu louvor. Sem merecer, sinto tua mão a me abraçar, dando-me vida. Meu coração aberto está, habita em mim, faça morada no meu viver. Quando estou cego, sei que me guias, tu me colocas para dormir. Se estou cansado, me alivias. Esta é a razão deste louvor que eu rendo a ti. Sem merecer, sinto tua mão a me abraçar, dando-me vida. Meu coração aberto está, habita em mim, faça morada no meu viver. Eu me rendo a ti, eu me entrego a ti, eu me calo pra ouvir tua voz. Renuncio meu ser para estar bem mais perto de ti. Me ajoelho perante tua graça infinita, necessito tua glória em mim. Esse é o meu clamor, essa é minha súplica a ti. Sem merecer, sinto tua mão a me abraçar, dando-me vida. Meu coração aberto está, habita em mim, faça morada no meu viver. Habita em mim, faça morada no meu viver. Vamos fazer essa oração juntos? Vamos entregar a nossa vida para Deus? Não se preocupe com muita coisa, viu? Ele já fez tudo que era necessário. Não se preocupe em ser perfeito. Porque o máximo que a gente vai conseguir é recuperar aquilo que a gente perdeu lá no jardim. Mas o nosso alvo
é buscar incansavelmente a presença de Deus. Se Ele estiver na nossa vida, a gente vai ser verdadeiramente feliz. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é rica, é poderosa. A Tua palavra é cheia de amor. E Tu pedes, Senhor, a todos os filhos da Tua congregação. Pediu isso no passado, mas o princípio ainda permanece, que é de sermos semelhantes a Ti. Às vezes a gente está em situações, em relacionamentos complicados, porque nós mesmos complicamos esses relacionamentos. Porque naqueles momentos nós fomos mais carnais do que espirituais. Nós fomos mais falantes do que ouvintes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tirou um tempo agora, diante de todas as tarefas que o Senhor tem para fazer no universo, para ouvir os Teus filhos em oração. Porque o Senhor nos ama de maneira poderosa, tão perfeita que nós queremos ser iguais, mas dificilmente nós conseguiremos. Mas mesmo assim o Senhor pede para a gente tentar, para ser cada dia um pouquinho mais parecidos com o Senhor Jesus. Eu entrego cada pessoa aqui, Senhor, assim como eu as desafiei, eu te peço, nos desafia, nos dê oportunidades para ser mais parecidos contigo, para amar da maneira certa, porque esse é o teu melhor, é o teu amor, e precisa ser o nosso melhor também. Eu entrego essa noite, Pai, cada um aqui presente na transmissão, cada família reunida em casa agora, os que irão assistir depois, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite. Fique com Deus.